Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de tudo, se você não é inscrito, você vai lá, faça esse favor, dá um pause, se inscreve, já ativa a notificação para você não ficar de fora de nenhum vídeo, porque toda semana eu tô aqui, tá? E hoje, em especial, é um vídeo sobre os segredos de um esfumado perfeito. Os 4 itens que não pode faltar para você fazer aquele esfumado. O que eu mais recebo, acho que no meu Instagram, enfim, de perguntas e dúvidas de cliente é: como eu faço para fazer aquele esfumado que não marque? Sabe aquela hora que você vai fazer aquele esfumadinho assim de canto e de repente fica marcado, fica acinzentado? Então, hoje eu vim aqui para acabar com isso, tá? Você não vai ter mais esse problema, é só você seguir esse passo a passo, tenho certeza que você vai arrasar. Então, pega sua make e vem maquiar comigo. Bom, então vamos lá. Eu separei aqui itens que não pode faltar para um esfumado perfeito. Lógico, né, gente, que hoje assim, ó, tem muita coisa no mercado, né, infinito, infinito e além, não tem como, né, tem muita coisa. Mas eu quis simplificar para você que tem dúvida. Eu recebo muito direct, muita mensagem de pessoas que têm dúvida para fazer um esfumadinho, né? Quando fala de esfumado, todo mundo, mas eu não sei fazer, na minha pálpebra nunca dá certo. E existem algumas coisas relacionadas a produto, tá? São duas coisas que eu falo. Uma coisa é conhecer o seu formato de olho e trabalhar a favor dele. E a outra coisa muito importante são produtos, tá? Então, óbvio, se eu escolho produtos coringas, eu vou conseguir fazer uma maquiagem mesmo tendo poucos produtos, tá? Então, não fica às vezes pensando, ai meu Deus, eu preciso comprar, sei lá, várias paletas. E cuidado com o emocional, né? Porque a gente vê tudo que tem de lindo, sai comprando tudo e quando você chega em casa, tá com as mesmas coisas. Então, vou começar aqui com o básico, tá? Primeiro, pincéis. Gente, hoje tem tanta marca nacional boa, com produtos bons, com pincéis, assim, de alta qualidade. Mas, assim, eu uso bastante os pincéis da MAC, né? Que são, com certeza, são imbatíveis, né? Existe a Sigma, que também tem alguns pincéis que eu gosto, mas quando se trata de importado, eu tenho usado muito da MAC, assim. E o nacional tem várias marcas, de verdade, gente, os pincéis nacionais estão de parabéns. Eu quero que você se atente nos formatinhos deles e não na marca exatamente, porque às vezes, sei lá, a marca sai de linha ou tá muito caro e você quer trocar, enfim, você não precisa se apegar. Falando de pincel de esfumar, esse aqui, por que eu gosto muito desse pincel da MAC? Que esse até é meu uso pessoal mesmo. Esse é o 217 da MAC, eu praticamente uso ele em toda a maquiagem, eu tenho vários no salão, assim, para uso em cliente, né? E ele, pra mim, é um coringa. Qual que é a característica dele que me faz gostar muito dele? Ele não é um pincel que tem as cerdas tão compridas, ele não é nem curtinho, como, por exemplo, se eu coloco esses dois, né? Não é curto. Mas também, gente, tem alguns pincéis, eu não sei se eu tenho aqui para comparar. Tem alguns que são, por exemplo, esse da Macrylan eu gosto, mas para fazer os primeiros esfumados eu acho ele um pouco longo demais. E tem alguns que são bem compridos. Então o ideal é que ele seja longo, mas não tão longo, senão você perde a firmeza na hora de esfumar, tá? Então, para mim, ele tem realmente um tamanho legal, ó, comparando com o meu dedo. Eu tenho um dedo gordo, gente, mas ó, só para você entender a alturinha dele. Eu gosto bastante desse tipo de pincel. Eu prefiro comprar, às vezes, do mesmo, vários, tipo, sei lá, para ter na sua necessaire pelo menos 2, tá? Então, básico, 2 pincéis para você ter, se for uso pessoal. Por quê? Um para sombras mais claras e um para sombras mais escuras. E eu sempre tenho, esse aqui, por exemplo, da Macrylan, é o W141, nacional. Ele é o pincel lápis, tá vendo? Ele é mais curtinho, só para você comparar, e ele é mais firme. Por que mais firme? Porque eu uso ele para esfumar cantinho. É para fazer aquele esfumadinho, praticamente que eu não vou sair do lugar, não vou trazer ele pro olho todo. É só para esfumar. Às vezes um lápis, às vezes eu quero só concentrar a sombra no cantinho de fora. Quero esfumar um delineado em gel, quero às vezes esfumar um lápis. A firmeza dele me ajuda. Então, esse tipo de pincel é um coringa, vale muito a pena você ter, tá? Você pode substituir por algo assim também, ó, ele também é firme, ele também é um pincel que dá pra você fazer tanto esse esfumadinho de canto quanto aqui, então um ou outro, você vê qual que você se encaixa melhor, não precisa ter os dois. E algo assim, ó, eu gosto muito desse da Macrylan de viagem, tem vários, eu tenho da MAC, tenho de outras marcas, que ele é mais firme, ó, é um pincel durinho mesmo. Eu gosto dele para esfumar o lápis. Sabe quando você passa o lápis embaixo, você quer aquele esfumadinho? Um pincel mais firme vai te dar mais força. Imagine um dia esfumar.
além de ser grande, ele não vai arrastar essa sombra. Você precisa realmente que ele tenha um movimento mais firme, né? Para a sombra não cair, não espalhar e não manchar. Então, vale a pena ter um pincelzinho assim, ó, um pouco mais firminho. E esse pincel aqui, que é o 239 da MAC, ele é firme, mas não tanto quanto esse. Posso substituir? Pode. Você pode ter 2 desse ao invés de um desse. Esse é mais durinho. Mas esse é firme, mas nem tanto também. Então, não tem problema, você pode usar só esse, tá? Só quis mostrar um nacional e esse que é da MAC, que é importado. E que eu uso ele tanto para esfumar ou quando ele tá limpinho, né? Que a gente tem que pensar sempre nisso. Eu gosto de colocar sombra clara aqui no ponto alto, quando eu quero fazer uma iluminação aqui mais concentrada, usar no cantinho interno. Eu gosto bastante desse pincel, que é o 239. Então, ao invés de comprar aquele, você pode comprar esse aqui, se você prefere aí importado. Para finalizar, esse pincel aqui, ele não vou falar que é o pincel para o esfumado, mas ele é um pincel que eu uso para corretivo. Porque eu sempre ensino para vocês fazer aquela correçãozinha na lateral, levantar o gatinho, ou às vezes um esfumadinho tá mais baixo que o outro, eu uso o corretivo para alinhar, tá bom? Bom, então é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre sombra. Qual o outro item? Falamos do pincel, primeiro item. O segundo, que é indispensável para um bom esfumado, né, seriam as sombras opacas. Por que opaca e não poderia ser uma sombra cintilante? Porque a sombra opaca, ela realmente proporciona para o olhar profundidade ou luminosidade no sentido de correção. O que a gente faz no rosto, por exemplo, quando a gente quer afunilar? A gente usa cores mais escuras e quando a gente quer iluminar, cores mais claras. E normalmente são cores opacas, né? Uma base, um corretivo, um pó compacto. No caso dos olhos, a mesma coisa. Se o meu olho ele é um pouco... meu olho é raso, não tem aquela profundidade, a dobrinha da pálpebra, a famosa pálpebra gordinha. Como eu faço para dar profundidade? As cores opacas, ou seja, sem brilho, elas vão fazer esse efeito de profundidade. Imagina que é como se fosse assim, o contorno do rosto, mas agora para dentro do olho. Como eu faço esse olho passar a ter um côncavo mais definido, já que a minha pálpebra é gordinha? Então, o que eu faço para valorizar mais? Eu uso cores opacas, deu para entender? Então, ele serve não só como sombra, mas como um produto que vai favorecer para valorizar o seu olhar. Então, qual é a minha dica? Tenha pelo menos 3 sombras opacas. Eu coloquei essas duas aqui, ó. Uma sempre para iluminar, isso aqui tudo opaca, tá, gente? Uma branquinha, ou se você, vamos supor, pele negra, morena, tem que ser um tom mais escuro do que esse. Tem que ser pelo menos uns 2 tons abaixo do seu tom de pele. Então, sempre pensa nisso. Tem que se destacar no seu tom de pele. Esse aqui fica bem próximo do meu tom. Quando eu quero destacar mesmo, eu uso uma sombrinha bem clarinha, porque aí dá bastante contraste. E quando eu quero uma coisa mais natural, eu uso o mesmo tom, tá? Mas essa se chama uma iluminadora, que não necessariamente tem brilho, tá? A gente tá falando de sombra opaca. A segunda cor é uma coringa, que eu chamo de cor intermediária. São os tons que não são super escuros, são cores que, mesmo que você esfume aqui dentro da pálpebra, não vai diminuir os seus olhos e vai dar uma profundidade natural, tá? Ó, um outro exemplo de sombra intermediária, por exemplo, é uma cor assim. Para uma pessoa com uma pele um pouco mais morena, essa aqui seria uma intermediária. Ó, existe uma diferença de nuance. Essa aqui é mais clara que essa. Então, imagina que se você tem um tom de pele, para o meu tom de pele, essa seria uma intermediária. E essa daqui já está um pouquinho acima, mas eu conseguiria usar no meu tom de pele. Então, se você é morena, sempre coloca assim próximo da sua pele. Imagina, está uns 2 tons acima e aí você encontra. E eu falo que é uma coisa muito engraçada, porque no começo da minha carreira eu usava blush a minha vida inteira, porque eu não conseguia encontrar tons de marrom intermediário opaco, né, sem brilho, em sombra. Era muito difícil, a não ser da MAC, mas, né, quando a gente começa a carreira, às vezes não falta um tutu. Às vezes você não tem condições de comprar aquele monte de sombra importada, enfim. E aí eu lembro que eu encontrei uma marca que chama Jordana, que tem até hoje. E aí tinha uns blushes tão maravilhosos, com cores tão lindas. Aquelas são as cores intermediárias, né? O Harmony da MAC é um exemplo, que eu uso até hoje como sombra. Ele é um multifunções, né? E agora, a terceira cor de sombra, ó, eu tô com essa paletinha aqui, que é da Morphe. Ela tem várias cores, mas eu peguei ela para mostrar a cor que seria acima da intermediária, né? Eu falei de 3 tons, então tem que ser um claro, um intermediário e um mais escuro, ó. Então, essa perto dessa já é um contraste. Ó, então, se você coloca do lado, você consegue comparar, né? Ó, perto dessa já tem contraste.
Perto dessa daqui, o contraste é muito mais alto. Aí o ideal é que você tenha sempre essa, e se for uma mais escura, depois vai para essa, tá? Então, ir dessa daqui para essa, para quem tá começando, pode manchar, pode ficar com aquela marcação. Então, tem gente que pergunta, qual que é o segredo? Por que o esfumado? Vocês mandaram lá, eu fiz enquete, né? Vocês perguntaram como fazer um esfumado e não marcar, né? Um dos segredos é usar cores que não sejam tão distantes um tom do outro. Se eu pego, por exemplo, uma cor... vamos supor que eu pegue esse clarinho aqui e já esfumo com esse escuro. Tem muita gente que faz isso, ó. Já vem com esse marrom. Mesmo esse marrom aqui, ó. Você pode acontecer de marcar, porque o contraste é muito grande. Diferente de eu colocar esse com esse, ó. O contraste é menor, principalmente, ó, com essa daqui. Que é realmente uma cor intermediária do lado de uma iluminadora. Eu sempre falo no meu curso profissional, são degraus das cores. Eu não vou subir 2, 3 degraus de uma vez porque eu posso cair. Então esse é o risco de quando você quer colocar uma cor super clara, já fundindo numa cor super escura, você pulou uns 4 degraus aí de cores. Então, só fica essa dica para vocês. Sempre lembre dessa questão da escada, que você não vai comprar paletinha com vários tons. Tá? Então, já dei essa dica sobre sombra. Qual é a outra dica que eu quero dar pra você? Quando você vai comprar uma paletinha, e sei lá, você quase não tem maquiagem, você quer uma paleta de sombra, se você conseguir fazer aquela refil, né, aquelas paletinhas que você consegue montar, fica muito bom. Por quê? Vamos supor, na MAC você tem essa opção de refil, acho que a Candice Berenice, entre outras marcas, que você compra o refil e encaixa lá, você vai conseguir comprar esse degradê, né? E escolher uma harmonia. Se eu quero uma sombra quente, eu escolho os tons do claro ao escuro indo para o quente. Se eu pego, por exemplo, uma sombra que eu quero que vá mais para o rosa, eu vou para essa nuance de marrom rosado. E assim por diante. Então, às vezes, você pode ter 2 paletas, uma fria e uma quente, e você mesmo monta. E uma outra dica legal é sempre colocar uma pretinha, se você quer usar, e uma iluminadora com brilho dentro dessa paleta. Mas não é mais difícil encontrar essa questão de fazer essa montagem. Então, quando você for comprar a paleta pronta, por exemplo, quando eu vou escolher uma paleta, não repara a cor, gente, tá suja, né? Mas a gente usa assim mesmo, é mais negócio de raspar agora a sombra, enfim. Mas eu peguei essa aqui como exemplo. Aqui você encontra tons mais quentes, ó. São tons mais quentes, e as com brilho, elas são brilhos que não são coloridos, então são mais fáceis de combinar. Quando você vai fazer a sua compra de sombra, muitas pessoas compram, sei lá, a primeira sombra, essa. É uma paleta super brilhante. Eu sou apaixonada nas paletas da Mari Saad. A Mari, ela tem outra paleta, por exemplo, que tem tons opacos e tons mais neutros. E aí depois ela lançou essa com cor. Se você está começando e não tem nada, não compra primeiro a de brilho com cor. Compra primeiro a que tem opaca, que tem cores mais neutras. Depois, aí você vai para as coloridas. Por quê? Você está começando, né? Como que você vai fazer o degradê usando colorido? Fica muito mais difícil. Tem algumas sombras, gente, que eu uso em quase todo mundo, que são sombras coringaças, que não pode faltar. Então, na hora de fazer o seu kit aí básico de esfumadinho, não deixe de comprar sombras básicas primeiro, depois sim você vai usar um pouquinho mais de brilho. Não tô falando que não é pra ter, ao contrário, eu amo tudo que tem de novo, mas, né, a gente tá aqui falando do que não pode faltar. Então, entre comprar uma paleta super colorida, por exemplo, da Mari Saad, você compraria primeiro a outra, que tem sombra opaca, e depois viria pra essa, tá? Agora, o outro item que não pode faltar é o primer. Esse aqui, a Visela me mandou, eu tô gostando da textura. Entre os primers que existem, eu gosto. O que eu escolho em um primer quando eu vou comprar? O primer precisa ter cor de pele. Eu gosto muito, inclusive a Visela lançou, gente, eu não sei, acho que foram mais de 7. Eu não sei quantos, mas eles lançaram vários, de 1 até em vários tons de pele. Então eu achei isso super interessante, porque às vezes você vai fazer uma pele negra e você passa um primer muito clarinho com cor. Lógico que a gente sabe tampar, né? Porque você faz o esfumado, praticamente toda essa pálpebra vai ser coberta com sombra. Mas é muito interessante ter da cor de cada pele. Então eu achei isso um ponto positivo, acho que tem uma textura também fina, não fica craquelando, gostei. Mas tem um primer que eu sou apaixonada, pra mim é o melhor primer que existe, preciso até comprar, faz muito tempo que eu não compro, que chama Eden da Urban Decay. Tem 3, tá, no Urban Decay, tem um que é transparente, tem um com brilho, ele não tem brilho, ele é cor de pele, a fixação dele é incomparável, gente, sério. Se você
quiser um primer bom, eu acho que o segredo de uma boa sombra começa até no primer. Porque às vezes você tá com uma paleta que é boa, né? Que tem uma tecnologia boa, uma fixação, aí você passa no olho, você esfuma um pouquinho, não fixa. Quando a gente tem um bom primer, né, de verdade, ele potencializa a sombra. Então, às vezes, sei lá, você não quer comprar uma sombra cara, né, apesar das nacionais serem muito boas hoje, né, gente? Mas o primer, ele faz muito essa vez aí de fazer com que essa sombra potencialize. Então, se fosse para investir num produto caro, com certeza o primer, esse Eden da Urban Decay é muito bom. E eu uso muito o da MAC também. O da MAC chama Paint Pot, também tem várias cores, tem com brilho, tem um tom que é meio rosadinho. Eu gosto do ocre, que ele é um pouco mais bege, tá? Então eu também gosto muito desse. Se fosse colocar numa ordem aí, seria o Eden, o da MAC, e esse da Vizela eu tô gostando bastante também. Eu vou usar, inclusive, ele aqui agora. E o outro item e o último que não pode faltar é um bom lapisinho. Agora, a cor do lápis não precisa ser o preto. Eu escolhi, inclusive, gente, um lápis, porque eu sou assim. Esse aqui é lápis de boca. Eu amo usar ele como olho, entendeu? Porque é assim, gente, a maquiagem da gente a gente usa como quiser. Eu acho ele muito coringa. A cor desse marrom, pra mim, sim, é o tom que eu amo. Olha só. Eu acho que pro lábio tem que ter aqui com cuidado, porque ele é um pouco escuro, mas como lápis de olho, ele substitui o preto, consigo usar de dia, consigo usar à noite, e se eu quero que ele escureça, eu vou lá e esfumo com uma sombra preta ou uma sombra mais escura e pronto, tá resolvido. Então esse da MAC é o lápis de boca, não conta pra ninguém. E chama Cork, tá? Então é isso, vamos pro que interessa. Vamos fazer aquele esfumadinho que você nunca mais vai esquecer. Depois, gente, com essa base que a gente vai fazer de sombreado, você vai colocar o brilho. Você pode, inclusive, usar esse mesmo fundinho que eu vou te ensinar. E aí sim, a hora que você tiver craque, você entra com as cores, coloca cintilância, arrasa, tá bom? Primeira coisa, vamos usar o primer. Você pode usar com o dedo, mas você pode, inclusive, usar o pincelzinho de corretivo, tá? Só que aí, quando você for usar ele para corretivo, ele tem que estar bem limpo. Então, eu vou aplicar. Então, ó, a primeira coisa é, aplica o primer já desenhando a sobrancelha. Por quê? Porque a sobrancelha, gente, quanto mais você deixar ela definidinha, mais levanta seu olhar. Depois você vem e desce com o restante do produto em toda a extensão. Se você não for fazer uma sombra completa, aí o ideal é que você não passe primer, não tem necessidade. Às vezes você vai fazer só uma sombrinha simples, sabe? Com uma cor só, duas no máximo, aí só o corretivo já é o suficiente, tá? O importante é você tampar esse escurinho que às vezes a pálpebra fica, né? Eu tenho bastante veiazinha assim na minha pálpebra, então eu gosto de deixar tudo clarinho, porque eu falo que é uma tela em branco para você iniciar a sua obra de arte. Agora eu vou para o outro olho, mesma coisa. Então você pode dar batidinhas no primer ou usar uma esponjinha que você aplica a base para tirar o excesso, tá? É importante não ficar aquele acúmulo de primer, mas também não pode passar pouquinho, porque senão você não dá, né, não dá aquele efeito. E lembra o seguinte, você tá com o primer, o jeito que você vai colocar a sombra agora, você pode tampar completamente o primer. Então se você coloca um pouquinho a sombra, vou fazer um esfumadinho, depois você vem com a próxima camada, a primeira camada ela tampa o efeito do primer praticamente, né? Então começa pouco a pouco, né? O degrau de cores começa pela mais clara e aos pouquinhos você vai acrescentando. Mas como a gente vai começar do mais claro para o mais escuro, você pode ir com bastante quantidade, tem que ter fixação, tá? Vou iniciar demarcando, então primeiro eu vou separar aqui, antes de falar da sombra, eu vou separar a minha pálpebra. 3 partes que você precisa entender. Pálpebra móvel, né? A que pisca, óbvio, né? Mas é a pálpebra que movimenta. O côncavo, gente, encosta a mão no seu ossinho. É o ossinho que fica no meio, tá? Não, o côncavo, tem gente que confunde o côncavo com a pálpebra. Aí tem aquela pálpebra que dobra um pouco mais embaixo e passa só até ali. E aí sobra aquele montão, né, até o iluminador. Então o côncavo normalmente tá no meio, entre o ponto mais alto até a raiz dos cílios. Ele fica no meio do olho. Sabe a caveira? Então, aquele buraquinho é aquele osso. E o ponto mais alto, que é onde a gente ilumina. Então, o ponto alto da sobrancelha é onde fica iluminadores. A gente tem sempre que escolher tons mais claros lá. Se você subir com sombra, sei lá, intermediária, vai ficar parecendo aquela sombra dos anos 90. Mas se você quiser essa intenção, não tem problema nenhum. Eu vou começar a fazer esse esfumado com um truquezinho super simples, que é usar o próprio lápis, esse marronzinho,
para definir a raizinha e o canto de fora. Qual que é a dificuldade que eu percebo? As pessoas não sabem até onde ir com a sombra. Tem gente que vaza muito e tem gente que deixa aquela sombra curta, sabe? No cantinho aqui, ó. E aí fica parecendo que o olho é menor. Aproveite ao máximo o seu olho, tá? A não sei que você ache seu olho muito grande, aí eu quero diminuir. Aí você, daqui, você trabalha com ele daqui pra dentro. Mas não dá pra não iniciar essa sombra, pelo menos no finalzinho dos cílios, senão fica estranho, tá? E quem tem um olho pequeno precisa aproveitar essa partezinha aqui de fora, tá? Como você pode fazer isso? Usando um lápis antes pra te dar um norte. Isso tudo é um truquezinho pra te nortear. Então, ó, essa dica aqui vai ser muito bacana para você. Você pode substituir por um lápis preto, mas a ideia aqui é fazer uma sombra básica. Primeira coisa, raiz dos cílios. Eu aponto o meu lápis para a raiz. É diferente de você fazer isso aqui, ó. Quando eu falo raizinha dos cílios, inclina ele e marca a raizinha dos cílios inferior. Só nesse cantinho aqui de fora. Quando você faz isso, você vai encontrar com a pálpebra de cima. Agora eu venho e faço um tracinho aqui, ó. Por que isso? Porque a parte de baixo precisa estar conectada com a parte de cima, a não ser que você não vai fazer nada embaixo. Então, nesse caso aqui, ter essa conexão vai facilitar, porque daqui pra dentro você vai começar a fazer o seu esfumado. Então, ó, fiz esse como se fosse um Vzinho de raiz, né? É um lápis que você vai fazer só a raiz de baixo. Não está indo na linha d'água. A linha d'água é essa partezinha lisa aqui. E em cima. Você pode fazer em cima primeiro, não tem problema, o que você achar mais fácil. O importante é eles se encontrarem, tá? Só até metade do olho. Porque eu vou esfumar. Então eu vou usar esse pincelzinho aqui mais firmezinho e vou esfumar a raizinha de baixo e já vou esfumar a raizinha aqui de cima, ó. Isso aqui vai te dar um norte pro seu côncavo. Daqui pra cima você vai sair para fazer o seu esfumadinho de côncavo. Então eu esfumei embaixo, vou tirar o excesso, né, do outro lápis. E agora eu venho de fora para dentro esfumando. E aí aqui você faz um esfumadinho. Eu fiz até o meio do olho, mas agora com o pincel, se você quiser trazer um pouquinho para dentro, você pode. O importante é não ficar paralisado, né? Aquela marcaçãozinha. Então, ó, se você achar que marcou, igual aqui marcou um pouquinho, ó, um cotonetezinho, gente, é um lápis. É só você passar que já tira. Você vai fazendo e comparando. Se você percebe que um lado tá mais fraco, você volta e refaz. Isso aqui, gente, é para dar uma referência. Daqui pra frente eu vou iniciar o esfumado. Então eu demarquei raiz de baixo com a raiz de cima. E daqui pra cima eu vou começar a fazer o esfumado da cor intermediária. Eu vou entrar aqui, ó. Agora eu venho com a cor intermediária, o pincel de esfumar 217. Pego o máximo de sombra num lado só do pincel. E aí eu tenho um ponto de partida, que é esse esfumadinho aqui. Então, ó, daqui pro côncavo é a delimitação aqui do meu esfumado. Então, ó, aplica, o movimento é curto, tá? Ó, você aplica, esfuma um pouquinho na raizinha onde você passou o lápis e agora você sobe, ó, o pincel com a cor tá virado para a parte interna da sombra, ó. E aí você vai subir no seu côncavo, que é o ossinho. Com o resto do pincel você esfuma na extensão aqui, ó, indo um pouquinho agora para fora. Mas nunca coloque e já vem para fora, senão você pode manchar sua sombra. Coloca, primeiro você demarca o côncavo, principalmente nesse ossinho aqui, ó. É onde a gente precisa ter profundidade. O resto do pincel, ó, a parte suja do pincel eu tô indo para dentro. Conforme eu vou indo com ele, só o restinho, ele vai marcando, só que de uma forma suave, sem manchar. E aí, limpa o seu pincel um pouquinho e volta varrendo. Eu falo essa parte varrendo porque é varrendo mesmo. Ó, o pincel agora sujo tá virado para fora. Aí eu vou varrendo e aqui eu dou uma esticadinha para fora. Se marcar, você repete mais um pouquinho da sombra
No mesmo lugar, sempre você repete no ponto de partida, que é esse cantinho aqui, ó. Então, colocou. E uma dica é, como você tem que fazer os dois olhinhos ao mesmo tempo, você pode colocar e colocar para o lado de cá ao mesmo tempo. E depois esfumar os dois ao mesmo tempo, né? Um e depois já o outro. Para não correr o risco, até você pegar a experiência, desse esfumado ficar diferente. Então, ó, coloco, demarquei. Depois que eu faço isso, eu entro com o pincel virado para dentro, em cima do lápis que eu esfumei. Depois, eu esfumo um pouquinho aqui e o resto do pincel com a sombra virada para dentro. Eu vou passear no côncavo, mas, gente, é arredondando. Você tem que seguir o formato do côncavo e não entrar reto na pálpebra. Isso é uma coisa muito importante, faz toda a diferença. Se entrar aqui, isso vai cobrir a pálpebra. Ó, a minha pálpebra está vazia, tá? É o meu côncavo que eu quero dar profundidade. Lembra que a gente está dando profundidade? Você que tem a pálpebra gordinha, essa é uma hora especial que você não pode pular, tá? Então, ó, vem aqui, tô repetindo. Por que que é bom repetir? Porque você concentra mais sombra, essa sombra vai ter mais fixação e a cor vai ficar mais verdadeira, assim, vai ficar bem o tom da sombra mesmo, ó. Essa sombra é a Soft Brown da MAC. Venho pra cá, né, com a pincel sujinho, e depois eu volto varrendo. Ou seja, voltando, né, espalhando essa sombra, pode subir acima do côncavo. Você faz e vai olhando de frente para ver se você não subiu mais em uma do que na outra, se uma tá mais esfumadinha que a outra. Às vezes uma pálpebra sua é mais levantadinha que a outra, então aí você precisa subir um pouquinho mais, essa aqui é mais baixinha. Sempre olhando, tá vendo? A parte de fora sempre vai ficar mais escura do que dentro, mesmo que seja uma cor de sombra igual. Isso quer dizer que a concentração de sombra que eu coloquei aqui foi maior. E o resto que tá nas cerdas eu espalhei pela minha pálpebra. Espalhei pelo côncavo e agora tô subindo aí no ponto alto, né? A pálpebra móvel, ela fica com pouca sombra. Ele vai atingir porque o pincel tem cerda, né? Normal que pegue um pouquinho e tem que pegar. Mas é importante que fique, sim, o restinho do produto. Olha que bonito o primer no ponto alto da sobrancelha. Só ele iluminando ali já tá super lindo. E agora joga um pouquinho pra fora daquilo que sobrou no pincel. E vai olhando. Onde você percebe que tá faltando um pouquinho de sombra, você coloca na ponta do pincel e concentra. Agora a mesma sombra e aquele pincel que eu esfumei o lápis embaixo, eu vou fazer esse mesmo processo de esfumar a raiz inferior. Ó, eu vou esfumar o lápis conectando aqui, gente, tudo conectando aqui com a parte de cima. Vem daqui de cima pra cá, ó. Vou dar uma esticadinha porque fica mais fácil. Você pode usar uma esponjinha para não colocar a mão na base, né? Como aqui eu já estou com a pele pronta. Ó, esfuma, vira essa cor pra cima, pra não sujar o seu corretivo e traz até onde você acha que fica legal esfumadinho, tá? Só não deixa parado no meio marcado. Ó, o cotonete, que é nosso amiguinho, vem e tira um pouquinho do excesso. Agora eu vou pra sombra mais escura. Essa aqui é a Smudge Criminal, que é da Murphy, mas tem várias marcas que tem esse tom de marrom. Se apega na cor, dá um print e escolhe, só precisa ser opaca. Vou usar o pincel lápis, que é o W141. Vou pegar o produto na ponta. Vou dar uma esticadinha e vou só em cima do cantinho de fora. Não vou entrar porque eu não quero que essa sombra escureça. Então, ó, faz um esfumadinho só a raizinha, ó, bem pouquinho. Esse aqui vai ser só realmente nesse canto. Ó, fiz de um lado, já vou fazer do outro sem esfumar. Ó, se dá uns toquinhos, se der muito, você tira com o dedo. Encosta só a raiz, ó. Dá umas pontilhadinhas de sombra. Tira o excesso numa toalhinha preta, para depois você não deixar essa toalha encardida. Limpo o mesmo pincel. Eu vou dar, gente, eu vou bem aproximar aqui, ó. Eu quero que vocês vejam bem detalhinho. Eu vou só encostar. Eu não vou nem esfumar. Eu tô tirando as bordinhas só de encostar. Só de fazer isso aqui, como as cores são próximas, já acontece a fusão das cores.
Eu falo que parece uma magiquinha. Se você ainda vê que tá marcado, você vai para sua sombra anterior, a intermediária, e vai repor em algum lugar que tá marcadinho. E assim você vai fazendo esse contraste. Se marcar aqui, ó, sombra anterior, você vem e dá uns toquinhos que sai. Não faça movimentos bruscos mesmo, porque senão você pode comprometer toda a sombra. Vai devagar, ó. Esticou um pouquinho, dá uns toquinhos. Se caso a sua sombra estiver marcando, é porque você está usando duas cores com muito contraste. E aí você precisa encontrar uma cor entre essas duas para que você consiga fazer um esfumadinho sem marcar. E agora, quais são os dois pontos que faltam? Onde não tem aí, ó, onde está clarinho. Pálpebra móvel e embaixo da sobrancelha. Nessa hora da pálpebra móvel, você pode usar a mesma sombra que você vai iluminar, ou você pode, então, escolher uma de brilho. Se eu fosse escolher, por exemplo, nessa paleta, são tons neutros. Você pode usar um douradinho, ó, tem até tons de verde, dá para você colocar uma cor, ou tons claros, tá? Você pode, inclusive, futuramente, se você quer usar um pouquinho, vai para as cores aí, arrasa nessas cores aqui, ó. Eu separei essa paleta porque eu gosto bastante. Ai, que dó, gente. Afundou. Mas quando você quer usar um pouquinho mais, eu sempre contrasto. Quando eu vou usar cor, eu sempre faço um fundo neutro. Então, esse é o fundo neutro. Qualquer cor você pode colocar aqui. Você pode colocar sombra rosinha, sombra fluorescente, sombra opaca, sombra com brilho, enfim. Agora você pode aproveitar dentro desse espaço aqui. Hoje eu vou usar opaca, tá? Eu quero ela mais opaca, então eu vou usar esse pincelzinho aqui, que eu apresentei pra vocês. Se ele não estiver sujo, né, pode usar ele com sombra clara. Eu vou usar ele porque ele consegue abraçar toda a sombra e colocar nesse espaço aqui, ó. Você vai fazer a fusão e trazer iluminação aí para esse canto interno. Isso aumenta os olhos, é um ótimo truque, tá? E a cor opaca, gente, ela é tão maravilhosa para esfumar. Ó, tô colocando cantinho interno, ó, e o restante que sobrou e vou subindo. Agora você pode ir com menos cautela, porque é uma sombra sem muito risco, uma sombra begezinha, cor de pele, né? Vou pegar um pouquinho da sombra intermediária e vou fazendo a fusãozinha, mas ó, que bonita. Então aqui, ó, venho no canto interno, vou repetir o processo. E vou caminhando na pálpebra, nesses pontos que estão vazios. E com o resto eu vou fazendo a fusão. Ó, tô sem apoiar a mão, gente, é tão tranquilo. Que às vezes o que complica é a gente querer usar muita cor, muitos tons, fazer aquele degradê, né, com um monte de coisa, e querer já pôr brilho, querer já pôr cor, no momento que você ainda está aprendendo. Então fica craque no básico, depois você arrasa, tá? Nas próximas aí eu vou ensinar umas dicas mais ousadas, e aí você vai treinar bastante essa, e depois na próxima a gente faz junto. Bom, então ó, fiz essa, agora qual é o outro lugar que a gente pode pôr essa sombra clara? Aonde sobrou aqui, ó, embaixo da sobrancelha, que inclusive já tá tão iluminado, tão bonito com esse primer. Tá vendo, gente, como ele é bom, não craquelou, super aprovado. Ó, já tá tudo pronto, ó, vem fora, não é uma cor que fica marcando, né, então ele é super discreto, é um tom bem... Esse aqui, deixa eu falar dos tons, né, a Best of Me, que eu tenho falado bastante dela, a Soft Brown da MAC e a outra cor que eu já falei da Murphy, tá? Então são esses três tons, deu pra fazer esse degradê profissional, tá? Agora, logicamente, máscara de cílios tem que ter, gente. Máscara de cílios é que não faz parte do esfumado, mas faz parte de um olho maravilhoso. Então, máscara de cílios é outro item que não pode faltar dentro da sua necessaire, né? Vou usar cílios sensacionais. Aqui eu já tava com um pouquinho de máscara, confesso, porque gravei outras coisas hoje e aí até tirar, né, gente? Lambuzo o rosto inteiro. Essa aqui não é a prova d'água, mas tem que tirar daí tudo, né? Aproveitei a pele que eu tava. Máscara de cílios, tem vídeo gravado no minha dica rápida lá no meu Instagram. Inclusive, gente, se você não me segue nas redes sociais, você veio direto pro YouTube, vai lá, porque tem muita coisa que eu coloco lá no meu dia a dia, quando eu passo maquiagem, os truquezinhos bem rápidos ou mais simples, eu vou
colocando lá nos meus stories e também lá no meu Instagram. Então você já corre lá. E se vocês não são inscritos no meu canal e você gostou desse vídeo, já aproveita, já se inscreve, deixa a notificação aí para toda vez que eu postar, né? Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal, então você não vai ficar de fora. Eu vou passar rímel aqui embaixo, abaixa o queixo, para não borrar seu corretivo. Ó, vai dando toquinho, se você ficar assim, você vai borrar o corretivo, então você abaixa o queixo. Eu falo que para passar em rímel em cima, você tem que levantar, faz cara de metida para não pegar na pálpebra. E quando você vai pintar embaixo, é ao contrário, você tem que abaixar, vai na humildade, para não borrar o corretivo. Gente, eu gosto de rímel que não seja a prova d'água pro dia a dia e a prova d'água quando eu vou me expor a momentos de emoção. Então fica a dica aí pra vocês. É isso, gente, vocês gostaram? Você viu, é um esfumadinho, lógico. Quando se trata de esfumado, sempre você precisa de um tempo um pouco maior. Não dá, às vezes, para fazer um esfumado, né, fundindo as cores rápido, assim. Então pensa nisso, quando você vai fazer uma maquiagem, ó, eu quero caprichar no olho, reserva pelo menos uma meia hora, tá, gente? A gente, como profissional, gasta numa maquiagem completa 1 hora. Então imagina, se você não é profissional, se você tá começando a carreira, você precisa aí de um tempo maior, principalmente falando de olho. Na hora do olho não dá pra correr, tá? Mas é isso, espero que essa dica tenha te ajudado muito. E aí nas próximas, treina bastante essa, que é bem básica. Tenha essas cores, que é bem coringa. Tenta encontrar tom, sempre aplica nos olhos, até pra você encontrar quais são os tons coringa aí pro seu tom de pele. Mas tenha sempre essas sombras e aos poucos você vai acrescentando outras coisas. Uma dica legal que eu sempre dou no Personal Shopper, quando eu saio pra fazer compra, é: bata uma foto de tudo que você tem. Antes de você comprar alguma coisa, checa, tem um albinho aí no seu celular e checa, porque senão você acaba sempre comprando as mesmas sombras. Eu não sei o que acontece com a gente. A gente tem um gosto pessoal, né? Você sempre vai para a mesma coisa. E aí depois você fica sem opção, tá bom? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse esfumado e espero te ver arrasando por aí, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo!